Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer a cada dia, nos dar sabedoria, autoridade, que nós possamos nos levantar cada dia, né, no Senhor, e que Ele venha nos dar direção, né, direção a qual nós devemos andar cada dia. E que meio às lutas nós não venhamos desistir, não vamos olhar para trás, não vamos olhar para as adversidades, tampouco por aquilo que as pessoas fazem com a gente, né? Mas que nós venhamos olhar para o nosso Deus, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele faz presente na minha e na tua vida, amém? Quero deixar uma palavra aqui que se encontra no livro de 2 Timóteo 3,12, que diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Forte, né? Todos serão perseguidos. É por isso que há tantas lutas e muitas vezes a gente sente até vontade de parar. Porque aquilo que nós podemos ver, a gente pode até lutar contra, mas e o mundo espiritual, que muitas das vezes nós não conseguimos ver? Se nós não estivermos em oração, nós não vamos conseguir ver as guerras, né? O que o inimigo da nossa alma tenta contra nós. E por isso há uma guerra, uma luta, né? Que o Senhor ele jamais vai perder. Aleluia. Se você vive uma vida piedosa, será perseguido. Pode contar com isso. Não é uma questão de tratar-se de quando e quanto. Gostamos de reivindicar as promessas de Deus, é verdade. Nós volta e meia estamos falando, Senhor, e aquela promessa? Meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim, né? Gostamos de reivindicar suas promessas de provisão e proteção. Mas quantos de nós têm reivindicado esta promessa? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, é verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Eu não tenho quem gosta de ser perseguido. Aleluia. Contudo, Jesus disse: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aleluia. Esses são os chamados bem-aventurados. Mas como é difícil, né? Aleluia, sermos os bem-aventurados, estarmos na presença dele. É tantas adversidades e muitas vezes as adversidades vão sair de dentro da própria casa. É o nosso maior inimigo, muitas vezes está dentro da nossa casa. Porque não quer ceder, né? E aí eu e você que buscamos a face do Senhor, vivemos uma luta diária por causa daquelas pessoas que não querem ceder. Que não quer ter uma vida com Deus, que não quer ter um concerto com Deus, que se acha mais certo do que todo mundo, que se acha perfeito, né? Aleluia. Mas o Senhor, Ele está vendo tudo. Aleluia. E eu aqui meditando na palavra, me lembrei do meu seguidor, né? Joãozinho. Tem que falar o nome dele toda vez que eu for estar aqui. Meu seguidor fiel. Que Deus esteja com você, Joãozinho. Esteja chamando na tua vida os teus sonhos, projetos, né? Que o anjo do Senhor acampe ao teu lado todos os dias da tua vida. Na tua saída da tua casa, na tua volta, na ida para o colégio, na volta. Tá bom, Joãozinho? Aleluia. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus.
pois da mesma forma perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Mateus 5, 10, 12. Então, mas a gente fala, Senhor, mas eu não quero ser bem sucedido só no céu, ser bem minha bênção só no céu. A gente não fala isso? Eu quero também ter essa bênção aqui na terra. Porque a tua palavra também diz que nós viveremos o melhor dessa terra. Aleluia. Em todas as outras bem-aventuranças, a palavra bem-aventurado é usada uma vez mais nesta bem-aventurança. Em particular, Jesus usou a palavra bem-aventurado 2 vezes para enfatizar a bênção generosa dada por Deus aos perseguidores, a justiça por sua própria natureza e de confronto. O próprio fato de você crer em Jesus incomoda algumas pessoas, porque Jesus disse: quem praticar o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. João 3:20. É isso mesmo, porque aquele que está com Jesus, aquele que anda na presença do Senhor, ele vai, as obras dele, aquilo que ele tem feito, vai ser revelada, porque ele tem que ser limpo para viver uma nova vida em Cristo Jesus, né? Então aquele que anda na luz vai ver, aleluia, a escuridão que ainda há nas outras pessoas que preferem andar nas trevas do que na luz. As pessoas dão várias desculpas a respeito do porquê elas não são cristãs. Mas eu diria que a verdadeira razão pela qual as pessoas não veem a Cristo é que elas não querem ter os seus maus atos expostos. É verdade. Elas não querem admitir que são pecadores. Vocês é um representante de Cristo. E a realidade é que se você seguir Jesus, vai enfrentar perseguições. Porque todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Mas nós seremos perseguidos, mas em todas as situações, por Ele mesmo, nós vamos ser mais que vencedor. Porque é Ele mesmo que entra com justiça, Ele que responde, né, as nossas petições, os nossos questionamentos, né? E é Ele que faz, é Ele que nos responde. Aqui no Salmo 77, Davi, ele era um homem muito perseguido, né? E aqui, nós vemos aqui os filhos de Asaf, aleluia. Salmo de Asaf, falando, né? Pedindo socorro a Deus, aleluia. Vou ler só um pouco aqui, ele diz assim, ó. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos no dia da minha angústia. Busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrei-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos
vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar, meu Deus. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Consolou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de graça, de geração em geração? Aquele começa a falar com Deus. Será se a promessa que o Senhor falou, que passaria de geração em geração, que seríamos abençoados de geração em geração, acabou? Muitas vezes nós estamos dessa forma que nem Asaf, não entendendo as situações, não querendo aceitar as adversidades, não querendo ficar mais da forma que estamos, né? Isso é da gente, de nós mesmos. E é Ele, Deus, que nos consola. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos levanta. Então nós temos que abrir a nossa boca, fazer como Asaf. Erguer as nossas mãos para o céu e dizer: Senhor, onde tu estás? Porque essa situação, até quando? Até quando vai continuar essa perseguição? Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Mas nós precisamos se levantar. Nós precisamos gloriar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Cantar hinos de alegria também, de paz, que caia por terra todo e qualquer tipo de perseguição, dentro ou fora da nossa casa, no nosso serviço, onde nós colocar a planta dos nossos pés, dentro da casa do Senhor, que o Senhor se levante em favor daqueles que têm chorado, que não estão entendendo mais nada, que muitas vezes, na fraqueza, pensam em desistir. Muitas vezes pensam em desistir e tem até medo de desistir. Tem pessoas que têm até medo de abrir a boca e dizer: olha, Senhor, eu não aguento mais essa situação. Ou o Senhor faz, ou eu vou parar. Tem pessoas que têm medo, mas o Senhor sabe qual é a tua peleja, o Senhor sabe o desejo do teu coração, o Senhor conhece, o Senhor tem vivenciado. Se levante, aleluia, e clame ao Senhor. Não aceite mais viver debaixo de um jugo de Satanás, aleluia. Porque aquele que te chamou é fiel. Não importa quem vai se levantar. Grande é aquele que está em nós. Grande é aquele que tem nos sustentado. Grande é aquele que se levanta em nosso favor. Aleluia. Não permita que os adversários venham sorrir e dizer: haha, cadê o teu Deus? Aleluia. Se levanta, Senhor, para que nós possamos mostrar: aqui está o meu Deus. Se levantou em meu favor. Quebrou o arco de esperar a sua lança. Jogou os meus adversários por terra. Aleluia. Glória a Deus. Tirou a imundície dentro da minha casa. Tirou a sujeira. Aquilo que eu não podia ver. O Senhor limpou toda a imundície e toda a sujeira de dentro da minha casa. De perto de mim, porque eu sou serva. Eu tenho servido. E aí daquele que diz que eu não sou digna. Aleluia. De ouvir ou de falar da palavra do Senhor. Porque o Senhor vai mostrar. Harabachou, decantará, rebantui, derraçou, rei calabachou. Dá um basta, Senhor, nessa situação. Dá um basta, Senhor, porque Tu és fiel, papai. Em nome de Jesus. Amém? Louvado e agradecido é o nome desse Deus tremendo. Que o Senhor entre com justiça na minha e na Tua causa, na nossa casa, no meio da nossa parentela. Que o Senhor esteja blindando, aleluia, cada um dos nossos, aquele que tem esperado nele, que venha saber que Ele é fiel. Fique com essas palavras, com essa mensagem, em nome de Jesus. E eu agradeço essa rica oportunidade. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia.